A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Eliana Gomes, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Olá, estamos aqui mais uma vez, agradecendo essa emissora que nos dá a oportunidade de levarmos a palavra, a mensagem do Cristo ao maior número de ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade. Hoje vamos trabalhar um pouquinho da parábola Os Trabalhadores da Última Hora, que está lá no capítulo de Mateus 20, versículos de 1 a 16. Então, Jesus, na sua infinita sabedoria, quando no início do seu ministério, resolveu falar as suas verdades, que são absolutas, pois elas estão conosco de uma forma inquestionável até hoje, a uma população formada em sua maioria por trabalhadores braçais, humildes, pessoas simples, e ele falou de suas verdades como? Utilizando-se de histórias simples e diretamente relacionadas à realidade da vida daquelas pessoas, falando sempre dos seus afazeres, relacionando o seu cotidiano, seu dia a dia com as mensagens que ele queria passar. Assim, Jesus não somente ensinou os que tinham ouvidos de ouvir e olhos de ver, como também estruturou um código de ensinamento moral que foi todo baseado no seu comportamento e no comportamento daquelas pessoas que eram seus amigos, pessoas de bem e que seriam no futuro os atores de suas histórias, aquelas que foram escritas, formando então seu evangelho, deixando através da sua vivência com aqueles seus irmãos uma mensagem de amor que seria reconhecido por todas as gerações do futuro que vivenciariam o cristianismo. A razão fundamental para que Jesus falasse de suas ideias aos homens simples e não aos doutores e homens eruditos daquela época é que, sendo Jesus o maior missionário de todos os tempos, não queria que suas ideias fossem modificadas pelos conflitos de vaidades daqueles homens que poderiam deturpar os seus ensinamentos, fazendo com que prevalecesse uma interpretação equivocada de acordo com suas vontades. Então, essa forma de contar histórias, utilizando-se de figuras de linguagem, ficou conhecida como parábola, que todos nós já conhecemos o significado. Por isso que essas histórias estão preservadas até hoje em toda a sua sabedoria e assim estarão para sempre, de forma que os espíritos que não compreendiam naquele tempo possam compreender hoje e aqueles que não compreendem ainda hoje, a sua mensagem, possam fazê-lo amanhã, pois os seus ensinamentos, frutos da sua imensa sabedoria e de seu inigualável amor pela humanidade, se destinam a todos sem distinção. Aqueles que estiverem preparados na sua escala evolutiva absorvem de imediato, mas que ainda não estão, vão dispor dessa e de tantas outras encarnações para se preparar e aprender. Assim, a cada nova reencarnação, cada nova vida, a leitura da parábola será diferente de acordo com o grau evolutivo de cada um de nós. De modo, gente, que tudo que foi dito, nós podemos então dizer que Jesus foi o mestre dos mestres. Ele ensinava por meio de diálogos, respondendo a pergunta que eles faziam, proferindo sermões às grandes assembleias, comentando uma ocorrência de algum fato com seus discípulos, contando então as parábolas ao seu povo simples e aos membros de sua elite religiosa. Acima de tudo, ele ensinou pelo seu exemplo sublime de vida. Ele ensinava com palavras e exemplos, e em cada lugar ele escolhia uma forma mais adequada de falar, sempre ensinando o paciente. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola dos trabalhadores da última hora, os trabalhadores da vinha. E é uma das várias parábolas usadas por Jesus que faz um paralelo com o trabalho que cada um de nós deva desempenhar aqui no plano material para que a gente possa alcançar o reino de Deus. E ela traz ensinamentos a todos nós aqui encarnados, que achamos que já sabemos tudo sobre os deveres morais e espirituais, tudo a respeito de Deus, tudo a respeito do que se pode fazer para alcançar o reino dos céus,
simplesmente porque achamos que começamos a proferir determinada doutrina ou determinada religião desde o nascimento, como diz o outro, desde a primeira hora, ou por termos chegado primeiro, né, e achando que esses parcos conhecimentos nos habilitam, né, a chegar no reino dos céus. Esquecendo, gente, que o trabalho que vai nos levar mais rápido ao plano espiritual e o mais importante é a maneira como a gente trabalha, o amor que a gente coloca nas obras e a qualidade do nosso trabalho, mas sobretudo o exemplo daquilo que a gente prega, o exemplo que traz a grande diferença. Porque se Jesus não tivesse sido esse exemplo vivo de tudo aquilo que ele ensinou, os seus ensinamentos não teriam sobrevivido até hoje nos corações dos homens de bem. Então essa máxima sobre conhecer os ensinamentos do Cristo, colocá-los em prática, nós vamos encontrá-la em todos os tempos e vamos ter dificuldades para vivenciá-la também. Padre Antônio Vieira, no seu grande sermão em 1655, ele indagava: antigamente convertia-se o mundo, por que hoje não se converte ninguém? E ele mesmo respondia: porque hoje pregam-se palavras e pensamentos, antigamente pregavam-se palavras e obra. E hoje o mundo está sofrendo transformações constantes. E todos nós, como cristãos espíritas, devemos estar atentos a essas transformações, sobretudo morais, econômicas e sociais, para que possamos adaptar nossas ações cristãs às diversas realidades da vida de hoje, mas sem nos afastarmos jamais da essência evangélica. Portanto, fazer obras e dar exemplos é apenas colocar em prática todo o discurso contido na vida do Cristo, que trouxe sua permanente preocupação com todos aqueles que eram excluídos. Quando nós praticamos a linguagem de amor ao próximo, né, fazendo das suas palavras um exemplo de vida, nós estamos o quê? Atualizando o discurso do Cristo, trazendo esse discurso para o nosso dia a dia e vivenciando com os oprimidos e necessitados toda a sua dor e fazendo o máximo para diminuí-la. Assim, estaremos colocando em prática a máxima do Evangelho e da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. E trazendo mesmo esse novo conceito de justiça cristã, como de doar não o que sobra. Então, conhecer essa verdade, gente, é temporal, independe do tempo. Por isso que muitos trabalhadores, embora tenham chegado à última hora na seara do Cristo, procuram entendê-la através do estudo sistematizado do Evangelho e vivenciá-la, e acabam por suplantar muitos trabalhadores que chegaram na primeira hora, mas que ainda não entenderam o ensinamento do Jesus em toda a sua plenitude. Então nós vamos ver agora um pouquinho da parábola. A parábola nos diz o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha, e feito com os trabalhadores o ajuste de 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído cerca da hora terceira, viu estarem outros na praça desocupados e disse-lhes: ide também vós para a minha vinha e vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez cerca da hora sexta e da nona e fez o mesmo. E cerca da 10ª saiu e achou outros que lá estavam e perguntou-lhes: por que estáis aqui o dia todo desocupados? Responderam-lhe: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes então: ide também para a minha vinha. À tarde, disse o dono da vinha, seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Tendo chegado os que tinham sido assalariados cerca da 10ª hora, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que haviam de receber mais, porém, receberam igualmente 1 denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o proprietário, alegando: esses últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualastes a nós, que suportamos o peso do dia e o calor extremo. Mas o proprietário disse a um deles: meu amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo por 1 denário? Toma o que é teu e vai-te embora, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que me apraz do que é meu? Acaso teu olho é mau porque eu sou bom? Aí ele termina: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Está lá em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Por exemplo, sobre uma ótica puramente humana,
O dono da vinha nos parece um patrão injusto, né? Pois ele remunera, ele paga os trabalhadores de maneira igual por tempos diferentes de trabalho, né? Era como se eu tivesse trabalhado só meio-dia, o outro trabalhado 1 hora só e recebesse o mesmo valor. Mas se a gente analisar com mais atenção, nós vamos ver que aqueles primeiros foram chamados por escolha do patrão. Propôs-lhe o senhor da vinha um contrato e eles aceitaram. Os segundos estavam ociosos, mas sem procurar trabalho, e no entanto o senhor os propôs e eles aceitaram. Porém os últimos, ao serem perguntados porque estavam à toa, responderam que assim estava porque ninguém lhes havia contratado, revelando que apesar de ociosos, estavam dispostos ao trabalho, estavam simplesmente esperando o chamamento. Somente por essa análise já nos permite supor que o último grupo era composto de trabalhadores mais dispostos ao trabalho, presumindo-se que os trabalhadores da última hora trabalharam melhor, foram mais produtivos e por isso mereceram a mesma remuneração que os dos primeiros da primeira hora. Então, a nossa dificuldade em compreender a justiça e a bondade divina exatamente vem dessa nossa percepção de tempo. Porque o tempo é algo valioso para nós, pois nossa vida enquanto encarnados aqui, ela é muito curta. Além disso, quem trabalha por mais tempo ou começa mais cedo o trabalho nos parece sempre merecedor de maior remuneração. No entanto, o que é o tempo para Deus? Por acaso faz diferença no plano divino se um de nós leva 10 ou 500 anos para aprender a perdoar? Faz diferença se um de nós aprendeu a amar o próximo há 1 milênio e se a um outro mal acaba de aprender? Não, o importante é que tanto um quanto o outro tenham aprendido. O que terá a mesma importância que um terceiro que o faça somente daqui a vários séculos. Era esse o trabalho contratado, e tanto o primeiro quanto o segundo quanto o terceiro cumpriram, ou cumprirão o trabalho. Então a ideia principal aqui é a do trabalho que compete a cada um de nós para que recebamos o salário espiritual. Os trabalhadores simbolizam a humanidade, cujo trabalho na vinha é o resultado dos nossos esforços na aquisição das virtudes, do saber e, sobretudo, do fazer. Uns precisam de mais tempo, outros de menos, conforme o uso que fazemos do nosso livre-arbítrio, da nossa inteligência e da nossa vontade. O pagamento, isto é, o salário recebido pelo trabalho, é a bem-aventurança espiritual. Por isso é bom lembrar que a lei do trabalho está diretamente ligada à nossa lei do progresso e há sempre uma recompensa aos trabalhadores esforçados de qualquer que seja a hora. Aqui o Cristo nos chama a aproveitar a oportunidade de realizar o benefício de todos os esforços mais pequeninos, aproveitando todo o tempo que tenhamos para colocar em prática seu legado. Do que fizermos hoje, buscando ser úteis, sempre dependerá nossa condição futura. Então, o proprietário da vinha, continuando na parábola, é Deus, a vinha é a terra, esse plano. Então, muitos que veem a nossa jornada aqui na Terra como um grande sofrimento, acham tudo muito difícil, só encontram dificuldades. Não conseguem ainda enxergar que todos os reveses são chances de crescimento, oportunidades de trabalhar nossas virtudes, como paciência, perseverança, resignação e, sobretudo, para aumentar a nossa fé. Lembremos que lá no Livro dos Espíritos, gente, Kardec pergunta na questão 132 qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. E a resposta é simplesmente: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarmos a perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. E ele continua na questão 167. Kardec quer saber qual o fim objetivado com a reencarnação? E os benfeitores dizem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade, porque sem isso, onde estaria a justiça? Então, pelas respostas, não há dúvida, nossa vinda ao plano material visa o crescimento moral até alcançarmos a perfeição. Ainda numa outra visão, a vinha poderia até ser considerado como o campo do nosso próprio coração, que deve ser cultivado, trabalhado com amor e iluminado pelo estudo sério e persistente da doutrina e do Evangelho de Jesus, fazendo desse conhecimento um verdadeiro apostolado. E o denário que deveríamos receber?
O ordenário ajustado com cada trabalhador que somos, cada um de nós aqui encarnados, é justamente a iluminação espiritual, o esforço de cada um para conseguir realizar a sua reforma íntima. Porque o dia de trabalho não se resume só ao esforço de apenas uma existência. Para obtermos esse pagamento divino, vamos levar tempo, abandonamos o campo algumas vezes, fugimos das nossas obrigações, preferimos a preguiça, ao esforço, ao sacrifício. Falimos já algumas vezes, mas também acertamos bastante. O fato de estarmos aqui nesta casa, vivenciando essa doutrina, buscando o próprio crescimento, é porque já fizemos algumas escolhas certas no passado. Porque a doutrina espírita nos esclarece que a justiça divina é perfeita, assim como infinita é a bondade de Deus. Então, tendo sempre essa máxima em mente, nós vamos verificar que o denário, o nosso pagamento, representa a evolução espiritual. E este não será pago indiscriminadamente ao trabalhador e ao preguiçoso, ao esforçado e ao acomodado, não. Receberá de acordo com o esforço que cada um de nós fizer, né? Por isso que muitas vezes o salário da iluminação espiritual será pago a todos que houverem trabalhado com boa vontade na vinha. Uns, claro, terão chegado mais cedo, mas todos deverão prestar igual cota de sacrifício. Também não podemos nos esquecer de que a atual existência em que vivemos está longe de ser a primeira experiência em que buscamos, o aperfeiçoamento espiritual. Desse modo, gente, pouco interessa desde quando nós nos dedicamos à atividade religiosa ou até mesmo às tarefas do bem. Muito mais do que isso, conta a nobreza de propósito com que assumimos tais atividades, o amor que colocamos nessas tarefas e a dedicação com que a elas nos entregamos, A parábola significa ainda que o convite do Pai soa para todos, a qualquer hora, e cada qual de nós vai receber o salário, pela qualidade do trabalho que produzimos, pela perfeição que imprimimos à nossa obra e não apenas pela quantidade de horas que nós trabalhamos. Mesmo porque, gente, o trabalhador diligente e devotado, mesmo que ele seja contratado na última hora, ele pode realizar um trabalho muito mais nobre e meritório que os outros que trabalharam mais tempo. Porque aquele que trabalha com o coração, mesmo que ele descubra Deus, mesmo que ele descubra os ensinamentos do Cristo, na última e derradeira hora, ainda assim ele será regiamente remunerado pelo denário que Deus lhe propõe, porque ele o fez com o coração. Ele fez com toda a sua boa vontade. E às vezes outro passa uma vida se arrastando dentro da própria religião, sem fazer efetivamente aquilo que é necessário para o seu recebimento de um denário. Porque lembremos sempre, que o bom obreiro tem sempre os olhos fixos naquilo que ele faz e não no relógio, pois o trabalho é santo pela sua própria natureza. Jesus nos diz que finalmente todos nós alcançaremos a felicidade através do autoconhecimento, através da nossa reforma íntima, do conhecimento da palavra de Jesus, através do estudo do seu evangelho. Então, nós temos que pensar sempre que cada um de nós é convidado a esse trabalho na vinha de Jesus. Não pensemos na moeda, não pensemos na remuneração, pensemos na grandeza da obra que podemos realizar como filhos de Deus. Muito obrigada, que tenhamos um resto de semana abençoada e que a vontade de Cristo, a nossa vontade de trabalhar, a nossa vontade de colocar em prática os seus ensinamentos faça morada em nossos corações. Obrigada. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Boa noite.